Beleza, antes da gente entrar a conversar de fato sobre os 7 erros que impedem sua hipertrofia, principalmente se você é uma mulher que tem ali seus 30 anos, seus 40 anos ou mais, eu preciso explicar um conceito básico sobre a hipertrofia, porque se você entender isso aqui, automaticamente você já vai conseguir, de fato, se livrar dos maiores erros ali, tá certo? Então, olha só, nós temos a força e nós também temos a hipertrofia. As duas coisas podem andar juntas, mas, de todo modo, não quer dizer que uma coisa esteja 100% conectada à outra. E eu vou explicar o porquê. Dentro da força muscular, você já viu pessoas que talvez não sejam grandes, mas pessoas fortes. Então, por exemplo, eu tenho um parceiro de treino que ele tem 80 quilos, eu tenho 100. E ele tem muitos exercícios que ele consegue erguer mais carga do que eu. Então, veja que o tamanho nem sempre corresponde, o tamanho à hipertrofia corresponde à força. Daí a gente entra em outros métodos, força absoluta, força relativa e tudo mais, mas a grande sacada é que você pode ver uma amiga sua, que ela não é tão grande, mas ela é forte, justamente por ambiente genético, justamente por biomecânica, principalmente por biomecânica, e também aquela própria força de vontade. Às vezes a pessoa ganha na raça ali mesmo, né? Já a hipertrofia, ela já é um trabalho de mais desenvolvimento. E para esse desenvolvimento acontecer, é importante que você trabalhe por estímulos. E eu vou explicar isso porque esse é um ponto muito importante, tá? Imagina que você precisa correr 100 metros. Só que você nunca correu 100 metros. Então, para você correr os seus primeiros 100 metros, você vai ter muita dificuldade. Só que daqui a pouco você vai aprender a respirar, daqui a pouco você vai aprender a fazer a passada, daqui a pouco você vai aprender a fazer isso mais rápido e esses 100 metros vai ser fácil. Agora, se você continuar fazendo 100 metros, o seu corpo não vai precisar se adaptar para correr os 100 metros, exceto se você quiser correr mais rápido esses 100 metros, chegar mais rápido ao longo dos 100 metros. E aí você vai gerando adaptações e formando ali um corpo para que responda a essa necessidade. Pô, Dani, agora eu preciso correr 1 quilômetro. Para correr esse 1 quilômetro, teu corpo vai ter que formar adaptações, você vai ter que se estruturar para chegar a esse dali. Beleza. Já na hipertrofia é muito parecido. Você precisa desenvolver uma força num determinado grupo muscular, que essa força a gente pode chamar de um estímulo, então você precisa estimular ao posterior da coxa para que ele venha a desenvolver. E quando ele vai desenvolvendo, a gente busca hipertrofia. Beleza, a hipertrofia seria o aumento da secção transversa. Então você pode ver uma pessoa com hipertrofia, uma pessoa que tem um grupo muscular maior. Legal, e como eu falei, tem a questão da força, tem a questão da hipertrofia. Às vezes a pessoa é forte, mas ela não tem um músculo tão desenvolvido, e tem pessoas que têm hipertrofia, que têm um músculo desenvolvido, mas ela não é tão forte. Beleza, acho que a gente entendeu isso e entendemos também o caminho da adaptação. Esse é um ponto muito importante, tá certo? Então você precisa ir para a academia para estimular esse grupo muscular. E agora entra um ponto muito interessante, porque entra os meios que nós temos de desenvolver essa hipertrofia. Eu estou anotando aqui do lado aqui os meus bullet points, vamos dizer assim. Beleza, nós temos os meios para desenvolver hipertrofia. Olha só como é importante você saber estimular o treino na musculação. Porque se você pega e come demais, é uma forma de você estimular a hipertrofia. Se a gente fosse falar um pouquinho mais técnico, você vai comer mais proteína, vai ter mais níveis de leucina, mais estímulo à mTOR e, consequentemente, maior síntese proteica, portanto, teremos maior hipertrofia. No papel isso é legal. Agora, se você comer demais a ponto de comer muito mais calorias do que você gasta, a probabilidade é que você vai engordar. E o ambiente hormonal da mulher, ele já é propício ao desenvolvimento de acúmulo de gordura em certas regiões. Então, a mulher que tem ali a base dos seus 30 anos, ela acumula muita gordura, um exemplo, na base do quadril, na bananinha. Muitas se incomoda com o seio, outras se incomoda com a gordurinha do tríceps. Depois, a passado um certo tempo, essa mulher ela vai começar a se incomodar com uma gordura mais visceral.
normalmente ali quando ela já entra num climatério, quando ela já entra para mais dos 40. Por quê? Justamente pelas oscilações hormonais. Então, uma queda, por exemplo, do estradiol, que é um hormônio predominantemente na mulher, que tem diversas funções importantes na mulher, essa oscilação dele vai fazer alterações na redistribuição do acúmulo de gordura. E muitas vezes, quando a mulher está 40 a mais, quando ela já está no climatério, começa a aparecer mais a gordura visceral. Então nós entendemos que, de fato, os meios para hipertrofia, comer a mais, gerar um saldo calórico positivo, ele é interessante, mas cuidado. Se o treino não for suficiente para suprir essa necessidade calórica, fim é certo, vai acumular mais gordura. E eu já peguei mulher magra, que inclusive acompanha comigo há anos, que queria hipertrofia, queria subir peso a todo custo, subimos o peso da pessoa, mas a briga virou outra, muito em pouco tempo virou outra. Ela virou em reduzir percentual de gordura. Claro que aí tem aquelas pessoas extremamente geneticamente abençoadas que não ganham peso de jeito nenhum, aí a conversa é outra, tá certo? Tem um outro ponto aqui, na verdade, pra gente chegar ao desenvolvimento muscular, tem vários, tá? E um terceiro aqui, então eu falei da dieta, eu falei do treinamento, que o treino ele vai ser a base independente do que você for fazer, a dieta também, só que ele tem que estar muito bem casado. O terceiro ponto é você, por exemplo, usar hormônios. E tem como chegar à hipertrofia com o uso hormonal. Beleza, isso é indiscutível. O físico vai ficar muito bom. E eu tô trazendo esse ponto aqui porque normalmente esse tipo de assunto ou cai aqui em consultório, ou às vezes converso com pessoas na rua, ou às vezes na própria academia, e eu tô com um discurso muito diferente de coisas de muitos anos. Na verdade, a minha primeira pós em fisiologia do esporte, em fisiologia do exercício pela Federal do Paraná, eu lembro que a gente já discutia sobre as questões hormonais, e a gente papirava muito sobre aquilo, a gente estudava muito sobre aquilo, e eu lembro que não demorou muito para eu começar a estudar mais a fundo, e por mais que eu hoje, inclusive, seja usuário de testosterona, já fui fisiculturista, eu lembro que eu nunca tinha argumentos para defender o uso do hormônio, muito menos em mulheres. Por quê? Porque os colaterais vão acontecer. E a pergunta com os colaterais para a mulher, muitas vezes, não é se, mas sim quando. E muitas vezes ele é muito pior do que para o homem. Porque vamos dar um exemplo. Hoje eu tenho cabelinho aqui, né? Ele não é muito bom o cabelo, mas eu tenho um cabelinho, tenho umas entradinhas aqui e tudo mais. Mas quando eu tava competindo no fisiculturismo, mano, não dava, eu tinha que raspar o cabelo porque era só o fiapo do cabelo, né? Mas para homem, eu, Dani, particularmente, eu não ligo. E agora para mulher? Vai lá e derruba cabelo dessa mulher pra você ver. Entendeu? Então muitas vezes vocês ficam enviesadas aí. E tipo, beleza, o único argumento que nós temos pro uso hormonal, se ele não for clínico, né? Às vezes a pessoa, sei lá, tem alguma patologia. Enfim, daí é outra história, né? Um uso de uma progesterona. Enfim, aí é outra história. Tem médico. Se não for por isso, ele vai ser simplesmente estético. E aí tem que ver se vale a pena para você suportar esses colaterais. Eu, Dani, hoje não tenho recomendado não, cara. Aliás, quem sou eu para recomendar que eu não sou médico, mas entendendo que a sabedoria impede a audácia, muitas vezes eu prefiro que minha paciente tenha um trabalho bonitinho, que ela faça dieta, que ela treine e que ela não se meta nesse assunto, porque a pergunta não é se vai acontecer os colaterais, mas sim quando, né? Beleza. Agora você já entendeu ali os caminhos, a hipertrofia, a força, você já entendeu os meios que te levam ao desenvolvimento muscular. E quando a gente fala dos meios do desenvolvimento muscular, eu não consigo fugir desse tema do uso de hormônios. E quando a gente entra no uso de hormônios, hoje eu não consigo, de forma alguma, defender, se não for por um uso de doença e tudo mais, eu não consigo defender o uso dos hormônios quando for meramente estéticos. Agora a gente entra, de fato, nos 7 erros. E o primeiro erro, como eu falei, se você entendesse esse contexto inicial, você ia entender muita coisa agora. O medo de treinar até a falha, ou treinar leve demais. Esse é o primeiro erro e com certeza você está falhando nisso. Lembra que eu estava falando que nós precisamos treinar e olha só como que é difícil, cara. Eu vou pegar no ChatGPT, pega lá para você ver se vai dar certo. Pode até dar nos primeiros dias, depois ele vai complicar. Porque olha só, nós temos uma curva de adaptação, certo? Então, você precisa treinar próximo à sua falha. Só que se você
treinar em demasia, próxima da sua falha, não gerando recuperação, isso também pode gerar um estresse que impede também a hipertrofia. Mas, de fato, a grande maioria acaba que nem chega nisso. Não vai chegar de forma alguma ali a treinar próximo da sua falha porque não se desafia. E eu entendo que a mulher não vai chegar na academia pensando, hoje eu vou bater meu PR no leg press, hoje eu vou agachar extremamente forte. Tirando exceções, às vezes você é uma exceção, deixa aqui no comentário. Se você gosta de treinar pesado, deixa aí nos comentários para eu compartilhar conteúdo com vocês, acho que vai ser legal. Então eu acabo que muitas vezes eu não trabalho diretamente na força absoluta, no desenvolvimento de força e tal, mas eu vou ganhando em volume de treinamento, em mais repetições, em mais séries, porque assim eu estresso esse músculo da mulher, dando um tempo de recuperação com uma dieta adequada, geralmente vai gerar uma boa hipertrofia. É o que eu faço com a grande maioria, que não vai para academia para se desafiar, mas não treinar até próximo da sua falha é um grande erro. Inclusive, só fazendo um adendo aqui, que isso daqui é importante. A musculação ela é muito subjetiva, né? Você vai jogar bola, se fizer o gol, você sabe que é gol, ponto, você cumpriu o seu papel. Ou tocou ali para alguém fazer. Basquete, tênis, qualquer coisa, ele tem início, meio e fim. A musculação, tem que treinar até a falha. Mas o que é treinar até a falha? E por vezes, se você for até a falha, vai dar aquele sentimento de que não aguentou, né? E aí você vai querer desistir novamente. Veja só, tem 3 coisas importantes aqui. Primeiro, você tem que colocar uma carga que te desafie para o número de repetições que o seu treinador te propôs. 10 repetições, se você colocar uma carga que só aguenta fazer 4, 5 repetições, a carga está alta. Precisamos diminuir. Diminuir a carga, estou fazendo 20 repetições, está muito leve. Você precisa fazer um range dessa quilagem para conseguir estimar ali o que o teu professor te propôs, um exemplo de 10 repetições. Depois disso, você tem que manter uma boa amplitude desse movimento. Tá? Então não adianta você colocar mais carga, mas diminuir a amplitude se a proposta do professor não foi essa. Depois disso daqui, então você tem a carga, você também tem a amplitude e em terceiro ponto você tem que ter a cadência desse movimento. Então, não adianta também descer completo, um exemplo, o agachamento, mas não ter controle nenhum, né? Tá só fazendo um elástico ali. Quando você combina essas 3 coisas, isso já faz uma série ser próxima da sua falha, já traz uma qualidade imensa para essa série em específico. Chegar até a falha, em tese, é quando você não consegue fazer mais nenhuma repetição sem ajuda ali. Tipo, chegou até o teu extremo. Tem pessoas que buscam ir além da falha, se é que tivesse como, mas com apoio, alguém foi ajudando, o personal foi ajudar, ou às vezes falhou naquela fase de empurrar, que seria concêntrica, e agora começa a fazer com ajuda para falhar na excêntrica também, que seria a fase de segurar o movimento. Entendeu? A grande sacada aqui... Então, exatamente isso. Esse é um primeiro erro. O segundo erro é você ignorar, olha só que interessante, as flutuações do seu ciclo menstrual. Então, você vai ter aqui assim, você menstruou, aí da menstruação até a ovulação, passando ali aquela fase folicular, é uma fase ótima para você treinar, porque teu pico de estrogênio está subindo, porque você também está elevando a testosterona para entrar na fase fértil. É um momento ávido para você ir treinar com vontade, treinar com força. Quando você passa da ovulação, entra na fase lútea, e nessa fase lútea você começa a se preocupar mais com a cólica, com a dor de cabeça, fica mais inflamada, fica mais inchada, mais retida e tal, talvez nesse momento, se for o seu momento, é trabalhar outros estímulos ali que não necessariamente a força, mas sim, um exemplo, conseguir suportar mais repetições, ou às vezes fazer um cardio, vamos considerar alguns dias. Se você não olhar para isso e se cobrar sempre, você vai entrar num declínio de motivação, de se cobrar demais. E aqui mora um grande problema. O terceiro mito, o terceiro erro é você se manter num déficit calórico a muito longo prazo. E aqui eu entendo. Porque como eu falei, as mulheres muitas vezes elas querem desenvolvimento muscular, mas elas não querem nada de ganho de gordura. E aí é meio que ter que fazer milagre, entende? Eu tenho que fazer a pessoa crescer, muitas vezes comendo menos.
Como é que a gente faz isso? Ajustando o volume do treinamento. Lembra que eu estava te falando no início que a base principal é o treino? Se você não tiver um bom treino, se você não tiver uma boa estrutura de treino, cara, vai ser muito difícil. Porque, vamos só supor assim, pô, a menina aqui, ela quer ganhar hipertrofia. Mas para ela ganhar hipertrofia, precisava que ela comesse mais. Se ela comer mais, ela acumula mais gordura, normal. A menina tem uma retençãozinha ali, dá uma embaçada no abdômen. Então eu vou ter que pegar e manter ela com saldo calórico, uma normocalórica, uma dieta normal ali, entre seu consumo e seu gasto. E aí, para gerar um superávitzinho aqui, eu vou diminuir um pouquinho do treinamento. Para o volume dela estar um pouquinho menor, mas ainda assim, com um treino conciso, que ela tenha um bom desenvolvimento, que ela empregue uma boa potência nesse treinamento, a tal ponto de gerar uma certa hipertrofia. Às vezes tem que fazer milagre, mas assim, cara, eu gosto de trabalhar por blocos, né? Então não é à toa que na minha consultoria online eu trabalho de 3 em 3 meses. Eu tenho pacientes de anos e anos e anos, mas é sempre de 3 em 3 meses. Eu sempre falo, cara, se a gente começou um bloco com A, vamos terminar A. Se a gente começou um bloco com B, vamos terminar B. Não ficar mudando a cada semana. Por mais que na consultoria eu acompanhe a pessoa semanalmente, porque senão não dá tempo. Então, quer hipertrofia? Vamos fazer ali uns 2, 3 meses de fato de hipertrofia. Ah, vai subir um pouquinho o percentual de gordura? Segura a bronca. Né? Daqui a pouco a gente vai reduzir. Agora vamos pegar o próximo bloco para reduzir a gordura, tentando manter essa massa muscular. Então a gente vai chegar até o final daquele bloco para daí ter uma redução desse percentual de gordura. Tá entendendo a grande sacada? Senão você fica jogando para todo lado. E isso é muito comum com as meninas da consultoria online que eu observo. Tem centenas de milhares de pacientes lá dentro, né? E é muito interessante porque eu vou dar um exemplo. Esses tempos atrás tinha uma paciente que ela perdeu muito peso. E ela porque queria chegar num determinado peso. Cara, ela encostou no peso que ela queria, falou, queria hipertrofia. Eu falei, não, cara, se eu jogar hipertrofia agora, vai dar rebote, o corpo tá muito ávido a dar rebote, a ganhar gordura novamente. Ah, pô, então não, vamos consolidar esse trabalho agora, se mantém assim, vamos tentar aumentar a quantidade calórica, mas mantendo o peso, vamos ver como é que o corpo responde, entende? O quarto erro aqui é excesso de cardio junto com o treinamento de força. Para a mulher, o cardio sempre vai ser muito importante. Agora, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma paciente linda, querida, mudamos o corpo dela. Mas eu já entendi que, assim, por mais que ela fale que ela quer hipertrofia, o coração dela é do aeróbico. É aquela mulher que acorda às 7 horas da manhã no domingo, 6 horas da manhã no domingo, vai correr no parque, é aquela mulher que quer fazer um spinning, é aquela mulher que gosta de dançar e tudo mais. Então, ela se sente que ela quer mais hipertrofia, mas o coração dela tá no cardio, ela gosta do sentimento do cardio. Então, também tem que entender a paciente ali. Mas, de fato, o excesso do aeróbico vai fazer com que você precise comer mais. Consequentemente, esse excesso de aeróbico também tira uma coisa de você, vai fazer gastar uma coisa chamada glicogênio muscular. E esse gasto de glicogênio muscular, por vezes, vai fazer você ficar com um músculo murcho, que a gente chama de músculo flat. E para hipertrofia, lembre-se daqueles conceitos iniciais. Nós precisamos do aumento da secção transversa. E por vezes o aumento da secção transversa, ele vai ser dado pela hipertrofia sarcoplasmática, que é aquela que você acumula mais líquidos e glicogênio no tecido muscular ali. Fez sentido para você? Então, o quinto erro é copiar o volume de treino masculino sem adaptar. Como eu estava te falando. E isso eu coloquei aqui porque eu já vi paciente fazendo, né? Ah, eu treino junto com meu marido. Cara, é diferente. A capacidade de treino do homem com o da mulher. Então, ambos podem fazer cadeira extensora. Mas a necessidade dessa cadeira extensora, o quanto que vai gastar de energia nessa cadeira extensora, ambos podem fazer leg press, mas a quantidade é a mesma coisa assim, vocês dois podem comer arroz e feijão, agora as quantidades mudam e o ambiente muda, o momento muda, tudo muda, porque são duas pessoas. Por isso que muita gente chega na minha consultoria, fala, tem desconto para casal? Cara, não tem, eu não consigo. Por quê? Vocês são uma só carne, mas são metabolismos diferentes. Então eu preciso dar atenção para cada um, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entende? O sexto, e esse é o que eu mais tenho falado aqui, né? A gente tem conversado bastante sobre, que é negligenciar o seu sono e também se manter com estresse elevado. Certa vez eu atendia uma paciente, vou até citar o nome dela aqui, uma paciente muito querida,
Manu, o nome dela, cara. E ela tava numa correria da vida absurda. Ela estudava para concurso da polícia, ela era bancária, ela era estagiária de educação física, ela fazia faculdade de educação física e também ela cuidava da irmãzinha dela lá que morava com ela. Então eu olhava e eu ficava lembrando dessas 5 coisas dela assim. E cara, ela era uma menina muito disciplinada, só que disciplinada a nível de atleta. Inclusive ela me procurou para preparar ela para uma competição de fisiculturismo e o físico não respondia, cara. Troca de hormônio, faz isso, faz aquilo e nada respondia. Aí certa vez ela me liga e fala assim, Dani, a polícia me chamou e tal, agora tem que entrar naquele, como se fosse um internato assim, inicial, né, que você vai lá, fica em acampamento lá alguns meses. Falei, ah, beleza, chega aí, mano, só pra gente tirar tuas medidas, ver como é que você tá, e daí quando você voltar eu refaço só pra ver a mudança. E foi muito legal porque ela teve uma evolução absurda, mesmo indo lá treinando muito mais aeróbico, mesmo ela indo lá fazendo menos treino de força, comendo o que eles simplesmente propuseram para ela. Mas por que ela teve essa evolução? Eu consigo entender que ela estava num turbilhão de coisas, que trabalhava 16, 17 horas por dia para dar conta de tudo que ela tinha que fazer. Aí de repente ela simplesmente desligou tudo, foi pro, não sei se chama internato, acampamento, como é que funciona. E aí ela pegou e teve uma evolução absurda, fazendo 1/3 do que deveria ser feito, mas eu acredito que descansou, tinha horário para dormir, obviamente, dadas as condições ali do momento. Ela também diminuiu o estresse, o físico melhorou vezes muito. Falei, cara, vamos pintar e vamos subir. Ela, não, agora tô em outra vibe e tudo mais. Tá entendendo a importância de não negligenciar o seu sono e nem o seu estresse? E a 7ª mudança é a mudança constante no treinamento, é a mudança constante na dieta. Esse é o 7º erro, sabe? E como eu estava falando, não dar a devida importância a seguir o propósito, o objetivo e ficar mudando de galho em galho. Isso daqui, cara, sempre vai dar ruim. Em qualquer coisa que você for fazer, se eu tô aqui gravando um vídeo, se eu mudar muito o nicho do que eu tô falando, não vai dar certo. Se você tem um trabalho e você tem que fazer tal coisa e começa a ficar desvirtuando, olhando outras coisas, isso aqui também não vai dar certo. Isso para tudo na vida, né? Eu espero que tenha feito sentido para você e que você realmente coloque em prática. E se você quer que eu monte a sua dieta, se você quer que eu monte seu treino, te acompanhe semanalmente, entra na minha consultoria online, eu vou deixar o link ali na descrição e eu te vejo no próximo vídeo em breve. Tchau!